Então, gente, hoje eu vou começar uma série de 3 vídeos separados por introdução, desenvolvimento e conclusão para vocês tirarem uma excelente nota na redação do Enem. Então, para vocês tirarem uma boa nota no Enem, vocês precisam estar ligados nessas 5 competências. Essas são exatamente as 5 competências imprescindíveis para vocês tirarem uma boa nota na redação do Enem. E eu fiz 2 modelos baseados exatamente nelas. Vamos lá? Antes de tudo, eu quero que vocês entendam que a redação básica, a redação dissertativa argumentativa básica é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Hoje nós vamos focar muito na introdução. Então, gente, aqui está a base para vocês fazerem uma excelente introdução na prova do Enem e sem erros. Vocês precisam primeiro contextualizar, precisam de uma contextualização, que é o primeiro período do texto, que não é nada mais do que trazer uma temática de referência das outras áreas do conhecimento, que tenham a ver com o tema. Isso eu vou mostrar no meu modelo. A tese também não é difícil, é basicamente a sua opinião sobre o tema, e o projeto de texto é a apresentação do que você vai falar no decorrer de seu texto. Aqui está o primeiro modelo que eu vou exemplificar para vocês. Já eu vou mostrar um segundo, e aí vocês vão escolher o que vocês preferem para utilizar na prova. Aqui, por exemplo, eu comecei com uma contextualização que cabe na maioria dos temas, na verdade, cabe em qualquer tema. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 defende a manutenção do respeito entre os povos de uma mesma nação. Isso foi a contextualização. Eu trouxe uma informação de fora para colocar na minha redação. Aqui onde tem respeito, eu aconselho a vocês a trocarem de acordo com o tema. Vocês podem colocar defende a manutenção da democracia, ou defende a manutenção da liberdade, defende a manutenção da igualdade, depende do tema. Agora eu vou para a tese. Eu vou colocar um conectivo, no entanto, no cenário brasileiro atual, observa-se justamente o contrário, quanto à questão do... Aqui, onde tem tema delimitado, vocês vão colocar o tema da prova, por exemplo. Quanto à questão da persistência da violência contra a mulher, quanto à questão da persistência da agressão contra a mulher. Enfim, aí vocês vão colocar o tema. Eu sugiro que coloquem com outras palavras, utilizando sinônimos. E agora vem um projeto de texto, que vocês vão colocar os seus argumentos de forma bem superficial. O projeto de texto. Nesse contexto, se vocês observarem, eu sempre estou ligando uma frase na outra. Sempre estou colocando um conectivo, uma conjunção. Isso faz toda a diferença na hora da prova. Então, vamos lá para o projeto de texto. Nesse contexto, percebe-se a configuração de um grave problema de contornos específicos, em virtude do argumento 1 e do argumento 2. Nos argumentos, vocês vão colocar 2 causas diretamente relacionadas ao tema que a prova vai trazer. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Qual argumento 1 você colocaria? O machismo estrutural, por exemplo? E no argumento 2? O que você colocaria? No argumento 2, vocês poderiam colocar, por exemplo, por que isso acontece? Pela ineficiência das leis que punem os agressores. Pode ser um argumento 2 também. Aí vocês têm que treinar bastante as causas do problema que o tema vai trazer. Entenderam? Se vocês perceberem, essa contextualização é bem coringa. Essa introdução, na verdade, vocês podem usar para diversos temas. Aí vocês adaptam ao tema. A tese, vocês estão vendo que eu coloquei a opinião. Eu falei que existe um mundo ideal, que no caso é o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura, mas na realidade isso não ocorre. Eu falei isso na minha tese.
E o projeto de texto, o que você colocar no argumento 1, você vai desenvolver no desenvolvimento 1. Eu ainda vou chegar lá. E no argumento 2, você irá desenvolver no desenvolvimento 2. Não tem erro, gente. Agora eu vou passar para vocês uma outra opção de introdução. Pessoal, eu tô mandando para vocês a redação modelo por partes, porque eu acho que assim fica mais fácil entender. E uma introdução bem estruturada dá logo uma boa impressão inicial para o seu corretor no dia da prova. Então, ela é essencial. Vamos lá para outra opção. Stefan Zweig, escritor austríaco, afirma em sua obra literária que o Brasil é o país do futuro. Contudo, o que se verifica na realidade contemporânea brasileira é o oposto do que o autor prega, uma vez que, aí vocês vão colocar o tema da prova, o tema delimitado, apresenta graves obstáculos, os quais dificultam a concretização dos planos de Zweig. Esse quadro antagônico é fruto tanto do argumento 1 quanto do argumento 2. A mesma coisa que eu disse para os argumentos do modelo anterior. Por exemplo, é o oposto do que o autor prega, uma vez que a persistência da violência contra a mulher apresenta graves obstáculos, os quais dificultam a concretização dos planos de Zweig. Porque Zweig ele falava que o Brasil era o país do futuro, e na prática isso não ocorre. Então, esse quadro antagônico é fruto tanto do argumento 1, que pode ser o machismo, como eu disse lá no outro, ou a ineficiência legislativa. Então, é fruto tanto do machismo estrutural, o patriarcalismo, quanto da ineficiência legislativa no país. Então, gente, eu gostaria muito que vocês pegassem essas introduções modelos e tentassem colocar em todos os temas do Enem, sabe? Eu vou colocar aqui alguns temas anteriores do Enem para vocês fazerem, adaptarem, né, com esse modelo que eu dei, e vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil começar uma redação muito bem feita. Então, vou colocar agora. Então, aqui estão alguns temas das provas anteriores. Façam, encaixem no modelo que eu dei, façam a adaptação e enviem para mim no grupo para eu dar uma olhada. Ou então, coloquem aqui nos comentários que eu vou corrigir os primeiros que eu consegui. Vai dar muito certo, tá? E nos próximos vídeos eu vou fazer o desenvolvimento e a conclusão. Beijo para vocês. Tchau!